Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Solo Fértil. Sou Felipe Catabiano, engenheiro agrônomo, especialista em solos e nutrição de plantas e fundador da Primata Consultoria Agropecuária. Espero que esse podcast contribua com a sua prosperidade no campo. Meu objetivo aqui é ajudar o pequeno e médio produtor rural a melhorar sua atividade, tornando ela mais sustentável, mais eficiente, mais lucrativa. Isso através da discussão dos mais diversos temas, como saúde do solo, gestão da propriedade, sistemas agroflorestais, preparo de solo, adubação, plantas de cobertura, bioinsumos, nutrição de plantas e muito mais. De tempos em tempos eu também quero trazer alguns convidados especiais para compartilharem seus conhecimentos para que você pratique uma agricultura ou pecuária de alto padrão, com viabilidade financeira e impacto ambiental positivo. O podcast Solo Fértil, promovido pela Primata Consultoria Agropecuária, empresa especializada em elaboração e acompanhamento de projetos de agricultura regenerativa para pequenos e médios produtores. Nossa missão é capacitar produtores rurais a desenvolver agroecossistemas sustentáveis, saudáveis e produtivos, com práticas inovadoras que maximizam a eficiência, a rentabilidade e o equilíbrio ambiental. Nosso compromisso é fornecer soluções integradas e suporte especializado para transformar a agricultura em uma força positiva para o meio ambiente e para o produtor rural. Se você quiser conhecer mais sobre nossos serviços e cursos online, acesse primataconsultoria.com. Você vai encontrar um link para esse site na descrição do vídeo, se você está assistindo no YouTube, na, na minha bio do perfil, se você está assistindo no Instagram, e na descrição do podcast, se você está ouvindo no Spotify ou na Apple Podcasts. Eu tenho certeza que a Primata Consultoria tem uma solução adequada para te ajudar a atingir os seus objetivos na sua propriedade. Bom, no último episódio eu falei sobre minha estratégia para melhorar solos. A gente falou sobre diversas práticas de manejo, de preparo de solo que são essenciais uma, para você construir um ambiente de solo saudável e rico para sua planta produzir bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos sair, na verdade, um pouquinho da parte técnica e falar um pouquinho sobre planejamento estratégico de negócio, focando em sistemas agroflorestais. Hoje é um episódio atípico, eu estou aqui em Mucugê, estou, na verdade, gravando, estou ao vivo no Instagram. Não sei se está funcionando muito bem, porque a internet aqui é um pouquinho capenga. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem aí, pessoal do Instagram. Mas não estou ao vivo no YouTube, né? Estou gravando aqui e vou disponibilizar. Mas lembrando que, via de regra, o podcast é transmitido todas as terças-feiras, às 7 da manhã, no canal da Primata Consultoria no YouTube. Se você não se inscreveu ainda lá no canal, se inscreva. Eu comecei ele há pouco tempo, antes estava só no Instagram, então já se inscreve lá no canal para acessar todo o conteúdo por lá também. Mas os episódios ficam gravados e disponíveis para quem não pode participar ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram e, e no Spotify e na Apple Podcasts. Você pode procurar por podcast Solo Fértil, que você pode ouvi-los também. Então vamos lá. 4 passos para uma agrofloresta rentável. Esse é um tema que eu acho que é de interesse de muitas pessoas e é um tema sobre o qual eu diria que na minha vida profissional, sobre o qual eu debrucei muito, pensei muito e trabalhei muito com isso. Desde que eu comecei a trabalhar mais profissionalmente com agrofloresta, eu tenho trabalhado muito com elaboração de projetos, projeções financeiras, né? Tanto projetos técnicos quanto financeiros, normalmente os dois juntos, buscando compreender tudo que envolve tecnicamente, financeiramente, o desenvolvimento de uma atividade agroflorestal, com foco em ser um negócio, né, e não apenas uma coisa para consumo próprio, é uma coisa em menor escala, né, mas trabalhar em escala comercial, e esse é o foco do meu trabalho, a maioria do meu trabalho com a Primata Consultoria é focado nisso, né? Ou nisso, ou seja, ajudar produtores a montarem um negócio que seja viável, ou atendendo projetos
de pequenos produtores, através de instituições, organizações, e aí bem focado numa lógica de subsistência. São trabalhos bem distintos, mas eu diria que foram as duas áreas que eu mais atuei na minha vida, nos últimos 10 anos, podemos dizer. Então, é um tópico que eu gosto muito e que eu vejo muitas pessoas patinarem um pouco nele, e eu vou explicar um pouquinho o porquê, no meu ver, quais são, o que as pessoas mais erram e quais são os passos que você deve tomar para que você consiga montar essa operação que você quer, baseada em sistemas agroflorestais. E eu acho que uma das grandes, talvez um dos grandes fatores que a gente deve levar em consideração é que, logicamente, cada pessoa é uma pessoa, mas eu vejo que muitas pessoas que estão começando a trabalhar com agrofloresta não vêm de um histórico de agricultura, mas têm uma paixão muito grande por, pela ideia de montar alguma coisa na roça. E existe uma série de conhecimentos que têm que ser adquiridos para que você consiga montar uma operação viável. Tá? E antes de falar de agrofloresta em si, é bom deixar claro que qualquer operação na roça é como você criar uma pequena cidade. Tá? Então imagina que ser o gestor de uma roça é como ser o prefeito de uma pequena cidade. Você vai ter que lidar com gestão de toda a infraestrutura de distribuição de energia, de deslocamento, vias, distribuição de água, todas as infraestruturas para armazenamento. Então, tudo que tem na gestão de uma pequena cidade, você tem numa roça. Tá? E você tem que ser bom nisso tudo. Depois você tem um negócio, interação com clientes, né, com compradores dos seus produtos, com fornecedores das matérias-primas que você precisa para produzir. Então, tudo que tem num comércio, por exemplo, né, digamos, num negócio, você precisa também, né? Gestão financeira, tudo isso você precisa estar familiarizado, você precisa conhecer, você precisa saber trabalhar com isso. E você precisa conhecer sobre a natureza. Por quê? Porque quando você está na roça plantando, tem vários fatores da natureza. Clima, né? E aí, sobre clima, a gente está falando de temperatura, de pluviosidade, de umidade, uma série de fatores que vão influenciar as suas culturas. Solo, todas as interações que acontecem no solo, entre o solo e a planta, micro-organismos, fisiologia vegetal. Então, assim, é uma gama muito grande de conhecimentos que você deve adquirir para conseguir surfar bem esse, esse negócio que é a atividade rural. Então, eu acredito que muitas pessoas que... Eu vejo isso, né? Muitas pessoas que não têm esse histórico de trabalhar com roça, às vezes não vislumbram quão complexas são as relações e tudo que precisa ser feito. Eu não quero de forma nenhuma, com essa introdução, desmotivar as pessoas a fazerem isso. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa de mais pessoas na roça, plantando e produzindo. Mas é mais para informá-los de que vocês precisam se preparar. Eu quero ver pessoas preparadas na roça, produzindo com excelência, com profissionalismo. Esse é todo o foco do meu trabalho. Então, e justamente esse trabalho com o podcast, com toda essa produção de conteúdo, é para ajudar essas pessoas. Dito isso, vamos falar sobre a agrofloresta. Quando você quer, você não apenas quer ir na roça, às vezes você comprou uma propriedade, quer montar um negócio, ou você já tem uma propriedade, já produz e quer transformar numa agrofloresta. Então, tem 4 passos que são essenciais para que esse negócio seja rentável. Esses 4 passos, não necessariamente eles são sequenciais, tá? Mas são 4 requisitos que você precisa atender em algum momento ou outro para que a operação seja viável.
e eles são puramente estratégicos, né? Não vou falar de como plantar, de como adubar, de como podar, nada disso. Eu vou falar de planejamento. E então vamos lá. O primeiro é escolha uma operação. Esse é o primeiro passo. E, e esse é o que eu vejo das pessoas que trabalham com agrofloresta, é o que é mais errado. É o que eu mais vejo frequência de erro. Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma operação. Uma operação agrícola é um, é um conjunto, digamos, de elementos, tá, em comum para determinadas culturas. Eu vou dar exemplos que eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? Produção de grãos, tá? Isso é uma operação agrícola, diferente de uma cultura agrícola. Uma cultura agrícola é uma espécie. Uma operação agrícola pode ter várias espécies. Uma operação agrícola, ela pode ter várias espécies, como eu falei, no caso de produção de grãos, né? Temos exemplo do Brasil, produtores de grãos produzem milho, produzem soja, produzem sorgo na mesma área. Toda a logística de comercialização, de adubação, os maquinários utilizados, a qualificação da mão de obra, os vendedores de insumo, tudo é, são elementos comuns para todas as espécies que eles estão produzindo. Tá? Eles vendem para os mesmos compradores, eles compram as sementes dos mesmos vendedores de sementes. O ciclo das espécies é parecido. A mão de obra é capacitada da mesma forma para lidar com cada um dos grãos. Os maquinários são iguais. Às vezes você muda a plataforma de colheita de um grão para o outro, mas é tudo basicamente igual. Tá? Então, ser produtor de grãos é uma operação. Ser produtor de fruta é uma operação completamente distinta. Eu preciso de outro conhecimento, os compradores vão ser outros, os maquinários são diferentes, a adubação é diferente, o preparo do solo é tudo diferente. São operações distintas. Se eu vou trabalhar com hortaliças, é outra operação, é outro tipo de mão de obra, é outro tipo de investimento por hectare, é outra logística operacional. O tempo de prateleira dos produtos muda completamente. O comprador é outro. Então muda muito de uma operação para outra. E tem muitas pessoas que não escolhem uma operação. Por quê? Porque se entende que a agrofloresta é um sistema de produção que permite a produção de tudo no mesmo lugar. Tecnicamente, isso é possível. Realmente, você pode produzir na mesma área hortaliça, fruta, animal, tudo. Logisticamente, isso é um inferno, porque é muito difícil você conseguir manejar tudo isso e você conseguir atender as demandas de cada uma dessas operações, porque você está fazendo diversas operações diferentes. Existe uma situação em que faz sentido essa diversidade toda, que eu vou abordar essa situação. Mas, via de regra, a gente precisa escolher uma operação. Tá? Quais são os problemas de você ter múltiplas operações? Você fica com uma escala pequena em cada uma das operações diversas, então você produz um pouquinho de cada coisa. Isso, para comercialização, é um problema, porque muitas vezes você não consegue firmar um comprador, como se diz, um comprador fiel, digamos. Para você transportar esse produto fica caro, porque o transporte de produtos para a venda começa a ficar barato quando você está tirando da propriedade grandes quantidades de produto. Se você está levando uma caixa de abacate, eu tenho uma caixa de abacate para vender e eu tenho que andar 20 quilômetros para chegar na feira, sai muito caro esse transporte de abacate. Agora, se eu enchi uma caminhonete com 3 toneladas de abacate, uma na caçamba e mais duas no reboque, e eu tenho que andar os mesmos 20 quilômetros para chegar na feira, é muito barato esse transporte.
Então, escala é uma coisa muito importante. E quando você tem muitas coisas, você vai ter um pouquinho de cada. Eu já peguei muitas propriedades que ficaram patinando por muito tempo nesse negócio de fazer um pouquinho de cada coisa. Aí a mão de obra. Você tem várias operações diferentes, tua mão de obra tem que ser boa em todas elas. Você tem que ter mão de obra para atender tudo. E às vezes você consegue, mas às vezes não. Não é todo mundo que tem capacidade de ser muito bom em produção de hortaliças, muito bom em manejo de frutas e muito bom em manejo de galinhas, por exemplo. Então, eu já fiz isso na minha propriedade. Eu tinha uma propriedade que eu produzia frutas, hortaliças e galinhas. Agora, só foi possível fazer isso e eu só investi nisso verdadeiramente porque eu encontrei um funcionário que tinha uma capacidade de aprendizado e uma experiência fora do comum, que não é normal de você se encontrar. Então eu montei isso. E aí tinha um outro ponto. A minha operação não era venda de ovos, venda de hortaliças, minha operação era venda de cestas orgânicas para o consumidor final. E é nessa situação que faz sentido uma diversidade de operações dentro da propriedade. Por quê? Porque na realidade a sua operação é uma. Eu vendo cestas para clientes. E se eu estou vendendo cesta para o cliente, para o semanal, para o consumo da semana dele, não faz sentido eu chegar com 20 quilos de abacate e 20 alface. Eu tenho que chegar com um alface, um brócolis, uma penca de banana, meio quilo de limão, uma dúzia de ovos, não sei o que lá. Mas vejam que é uma operação. Eu defini que minha operação é essa. E aí, dentro da minha propriedade, eu tenho que ter múltiplos sistemas produtivos. Mas ainda assim, você precisa entender qual que é a sua operação e definir qual que é a sua operação. E saiba que, se a tua operação é vendas de cestas orgânicas, dentro da propriedade, ter essa multiplicidade de sistemas produtivos é muito mais complexo e te demanda maior capacidade operacional, maior conhecimento do que se você focasse em produção só de fruta, por exemplo. Então você precisa ter um nível, você como gestor, você tem que ter um alto nível de qualificação. Você tem que conhecer muito bem todas as operações, certo? Eu levei bastante tempo estudando cada uma dessas operações para chegar em determinado momento e falar, não, agora eu consigo fazer todas elas juntas. E neste caso, como minha operação era uma operação única, porém com múltiplos sistemas produtivos, eu não tinha complicações logísticas para distribuição. Por quê? Porque todos os produtos iam para a casa dos clientes finais, o consumidor final. Se você tenta fazer várias operações distintas, você pode se complicar nessa parte logística de distribuição de produtos e de compra de insumo, porque a muda de hortaliça vem de um, o frango de um, o pintinho de um dia vem de outro, a ração da galinha vem de outro, a muda de fruta vem de outro. Então pode ser bem complicado. Então escolha uma operação, entenda qual que é o teu modelo de negócio, para quem que você vai vender. Como que você escolhe isso? Aí eu listei 5 itens que você deve analisar. O primeiro, ele é dado, não tem muito o que você fazer sobre ele, você precisa estudar e entender. São as condições edafoclimáticas, ou seja, condições de clima e solo da sua propriedade. Como que isso vai impactar? Olha, se você mora no semiárido nordestino, isso limita bastante as coisas que você pode produzir, certo? Você não vai tentar produzir leite de vaca holandesa lá, por exemplo. Você não vai tentar produzir frutas de clima temperado, tipo cereja. Então você deve
entender as condições. Aí quando a gente fala de solo, e solo não só solo, mas também topografia e tudo mais, então, se eu tenho um solo altamente pedregoso e um relevo ondulado, com declives intensos, eu não vou tentar produzir hortaliças. Não vou montar uma operação baseada em hortaliça, vou montar outra coisa. Vou montar uma operação baseada em animal, porque eu sei que os pastos ali podem crescer bem naquele, naquelas condições. É uma situação em que eu não posso estar revolvendo tanto o solo, né? Então hortaliças não faz muito sentido, porque eu preciso estar fuçando no solo com frequência. Então isso é o primeiro fator que você deve analisar para para definir essa operação. Depois, o tamanho da terra. O tamanho da terra já te diz o que é possível de ser feito lucrativamente e o que não é possível. Se você tem 1 hectare de terra, não adianta você querer criar boi para vender boi de corte. Você nunca vai gerar receita suficiente para ter um negócio lucrativo. Não adianta você querer fazer fruta. Suas opções são mais limitadas, a não ser que sejam frutas de altíssimo valor agregado. Tá? Mas, em geral, frutas comuns do dia a dia, não. Agora você fala de framboesa, morango, mirtilo, aí beleza, é outra história. Aí o que faz sentido, né, com uma propriedade pequena assim? Faz sentido você fazer hortaliças, faz sentido você fazer galinha caipira ou ovos caipiras. Aí são coisas que você consegue ter uma receita significativa, que dá para ter um negócio lucrativo. Depois tem o custo da terra. Se você está num lugar que a terra é muito cara, novamente, você tem que trabalhar com culturas que te dão um alto retorno por hectare. Se a terra é barata, você pode trabalhar com culturas que dão um retorno menor por hectare, certo? Porque você tem que considerar quanto que essa terra me custa, mesmo que ela seja sua, tem um custo ali para você. É um bem imobilizado, a terra. Você tem um recurso ali financeiro que está imobilizado. Isso tem um custo, porque esse recurso podia estar no banco gerando receita, né? Te trazendo renda, e não está. Então, você precisa entender que existe esse custo. Quanto mais alto esse custo, mais lucrativa tem que ser sua operação por hectare. Proximidade de mercado. Isso é uma coisa muito importante. Se você tem uma fazenda lá perdida no meio da floresta amazônica, no meio lá do Amazonas, a 200 quilômetros de terra da cidade mais próxima, você vai produzir hortaliça? Certamente que não, porque é muito longe do mercado consumidor, é um produto muito sensível, muito delicado, então não faz sentido. E quinto elemento que você deve considerar são os chamados arranjos produtivos locais. O que são esses arranjos produtivos locais? É toda uma infraestrutura já existente na região onde você está para uma determinada cadeia produtiva. Tá? Isso inclui compradores, fornecedores de insumo, mão de obra qualificada. Então, se você quer produzir cacau em Brasília, vai ser difícil você conseguir comprar muda, né? As mudas vão ter que vir de longe. Vai ser difícil você encontrar um comprador. O comprador não tem comprador de cacau em Brasília. Vai ser difícil você encontrar uma mão de obra que sabe trabalhar com cacau. Não tem essa pessoa em Brasília. Agora, se você quer fazer isso no sul da Bahia, já existe toda uma infraestrutura lá. Qualquer pessoa que você pegar na rua vai saber lidar minimamente com cacau. Qualquer esquina você encontra um comprador de cacau. O cara passa na sua porta para comprar o cacau. Tem todo tipo de agroindústria de cacau. Né? Compradores que compram matéria-prima de baixa qualidade, compradores que compram matéria-prima de alta qualidade. Enfim, existe esse arranjo produtivo local. Em Brasília, você consegue fazer isso com grão, você consegue fazer isso com hortaliças. Por quê? Porque já existe toda a infraestrutura ali. Se você quer ser o desbravador, de iniciar uma operação que não existe no local ainda, você pode. Os riscos são maiores, o investimento vai ser maior, mas logicamente, se der certo, os ganhos vão ser maiores, porque você vai ser o único produzindo. Então você tem um produto exclusivo. Alto risco, alto retorno. Então, escolha uma operação.
Defina. E isso não quer dizer que você não vai ter um cultivo agroflorestal consorciado com alta biodiversidade. Você pode ter, mas você foca a sua operação comercial, certo? Esse é um ponto importante. Você pode diversificar o sistema quanto você quiser, mas saiba qual que é a sua operação. Imagine que você tem que conseguir responder a seguinte pergunta: o que que você faz? Se eu te pergunto, você é produtor de quê? E aí você pode responder. Se você não consegue responder essa pergunta, tem alguma coisa errada. Tá? Então você fala, ou você fala, eu sou produtor de leite, com vacas produzidas no sistema agroflorestal. Eu sou produtor de ovos, com vacas produzidas no sistema agroflorestal. Eu sou produtor de cestas orgânicas. Eu sou produtor de frutas orgânicas. Você precisa conseguir responder isso. Tá? Se você está respondendo, eu sou produtor de alface, banana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e é muito complicado responder essa pergunta, provavelmente se você não tem uma operação, tá? Você tem um monte de coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, entenda isso, tá? Isso é um ponto importante. E, diga-se de passagem, quanto maior é a sua escala de produção, mais importante se torna isso. Se você é sozinho, trabalhando, você e sua família, é mais fácil você gerenciar múltiplas operações do que se você tem escala de produção e tem vários funcionários. Mas mesmo assim, é importante você focar principalmente no começo. E é legal você ter operações múltiplas na sua propriedade, mas isso é uma coisa que tem que vir com o tempo. Você precisa primeiro ter uma operação bem estabelecida para depois diversificar. Segundo passo, torne-se um expert na sua cultura principal ou nas suas culturas principais. E, logicamente, isso depende de você ter uma operação bem definida, porque se você tem uma operação bem definida, você vai ter culturas principais dentro daquela operação. Você precisa ser um expert em todas elas, tá? Todas as culturas principais. E o que eu falo de ser um expert? Você precisa conhecer todas as variedades disponíveis, você precisa conhecer todas as pragas e doenças que podem aparecer no seu sistema, você precisa saber todos os fatores que influenciam a qualidade do produto, você precisa saber os estágios de desenvolvimento daquela cultura, quais são os momentos que ela precisa de mais nutrientes, quais são os momentos que ela precisa de menos nutrientes, quais são as condições climáticas que vão influenciar a floração ou a não floração ou o abortamento de flor, o que quer que seja. Você precisa conhecer tudo. Então, vira um expert naquilo. Porque isso vai te permitir tomar decisões no dia a dia que vão te levar a um sucesso na produção e não ficar dependendo do acaso, tá? Então, quando a gente fala de demandas nutricionais, cada cultura tem uma demanda nutricional muito diferente, muito diferente. E esse é um dos motivos que é importante você ter uma cultura principal e uma operação bem definida, porque aí você vai focar todo o seu programa de adubação naquela cultura ou para aquelas culturas. E você vai fornecer a adubação na hora certa, do jeito certo, nas quantidades certas. E isso torna o seu sistema muito mais produtivo, pode tornar a sua cultura muito mais saudável, pode levar a qualidade do produto, reduzir a incidência de pragas e doenças. Então, isso é essencial. Tá? Você precisa estudar a sua cultura principal. Eu vejo também que é muito comum na pessoas que estão entrando na agrofloresta, começando a trabalhar com a agrofloresta, de desconsiderar a parte agronômica do negócio. E a gente não deve desconsiderar. Na verdade, é para ter uma fusão das duas coisas. A gente entender todos os processos que acontecem na agrofloresta e como que esses processos ajudam a melhorar o solo, como que a diversidade de culturas vai sim reduzir a incidência de pragas e doenças e reduzir a demanda de insumos. Mas não adianta achar que o porquê você plantou uma agrofloresta não existe nada dessas questões agronômicas. Não vai ter praga, não vai ter doença, você não vai ter que adubar. Não é assim.
Tá? Então a gente precisa conhecer muito bem as culturas e todos os fatores agronômicos dela, sabendo que trabalhando com agrofloresta eu vou ter uma eficiência ali muito maior em recuperação de solo, enriquecimento de solo, enriquecimento do agroecossistema, mas eu ainda preciso estar observando, monitorando o desenvolvimento da minha cultura para saber se está boa ou não. Também posso dizer, já encontrei muitos produtores que deixaram de lado todas essas partes e eu chego na situação em que o sistema está improdutivo, a ponto de já ter recomendado, pessoal, vamos derrubar e plantar de novo, do zero mesmo, preparar o solo de novo, tudo de novo, porque não foi feito o que devia ter sido feito no começo. Então, levem isso em consideração, estudem as culturas de vocês, saibam os problemas que podem aparecer, o que vai influenciar a qualidade dos produtos, né? Todos os estágios de desenvolvimento. Cada cultura tem suas peculiaridades. Cada cultura tem suas peculiaridades, certo? Então você precisa. É muito difícil você conhecer todas elas, cultura por cultura, todas as peculiaridades da cultura, porque são muitas. Quando a gente está falando de frutas, por exemplo, né? Qual que é o sistema de floração? Onde que aparece a flor? Quando que aparece a flor? É no ramo novo? É no ramo do ano passado? Quais são as condições em que o fruto vai realmente florescer, qual que é o polinizador, tem o polinizador aqui, não tem, como é que é, certo? Então, torne-se um expert na cultura de vocês. Passo número 4. Esse é importante também. Comece pequeno. Todos são importantes, né? Comece pequeno, mas não demore para crescer. Qual que é a ideia aqui? Existe um momento em que um tamanho de operação, né, uma escala produtiva em que a operação se torna viável financeiramente. Abaixo dessa escala, você está perdendo dinheiro. E essa escala depende do tipo da operação que você está trabalhando. Se você está trabalhando com hortaliças, pode ser meio hectare, 1 hectare. Vai depender um pouco de como é que é teu arranjo ali produtivo. Se você está trabalhando com frutas, pode subir para 3, 4, 5, 10 hectares, depende da fruta, depende também de como é que você está trabalhando. Se você muda para bovinocultura de corte, vai subir lá para 200 hectares, 300 hectares, enfim. Novamente, vai depender de diversos fatores, mas existe uma diferença muito grande do que é essa escala que realmente é viável para que a operação seja rentável. Eu gosto de botar como meta, se você é um produtor que tem funcionários, ou seja, você está na posição de gestor, não tanto de operacional, não é a sua família que está trabalhando apenas no campo, mas você tem funcionários trabalhando, você está fazendo a gestão, o planejamento, a venda, né, contato com os clientes. Botar a meta mínima de estar faturando 500 mil reais por ano. Faturando, tá? Isso não é lucro, é faturamento, vendas. Eu acho que esse é um primeiro patamar que deve ser considerado. Isso é bem geral, tá, pessoal? Dependendo da sua região, da sua operação, de como é, pode ser mais, pode ser menos. Mas eu gosto de botar esse patamar. Se é você trabalhando com a sua família, pode ser menos, porque você não tem funcionários e isso reduz muito o custo, né? Então você está trabalhando mais para criar, gerar a renda para sua família viver. E aí o salário que você estaria pagando para os funcionários está sendo o salário de vocês. Então pode ser um pouco menos, mas isso de maneira bem geral é o que eu considero. Então, o... quando você começa, você não vai já sair plantando uma área que vai te levar para esse patamar. Você vai começar pequeno, mas você precisa saber que você não vai estar gerando o suficiente para ter uma operação lucrativa.
O objetivo de começar pequeno é para você aprender, é para você se tornar o expert na sua cultura principal. Para você estar observando, analisando, entender tudo que envolve ali o plantio e manejo dessa sua área. Se você já tem experiência, aí pode ser que você não precise, você pode começar maior. Mas se você está começando, é importante, faz um negócio pequenininho, aprende, depois expande. Na hora que for expandir, vai rápido, não demora para crescer. Então começa devagar, mas não demora para crescer. Porque quanto mais tempo você ficar abaixo desse limite, né, dessa escala mínima, esse módulo mínimo viável, enquanto você estiver abaixo dela, você está gastando dinheiro, não está gerando lucro. Então você precisa, enquanto você está abaixo dele, você precisa manter seus gastos os menores possíveis. Por isso que você faz uma área pequena. Agora, pô, aprendi, estou preparado para expandir, vai rápido para você poder passar logo no negócio. Então entenda muito bem quanto que você vai ter que investir para chegar nessa operação viável, certo? Isso nos leva ao quarto e último passo, que é planeje, depois execute. Então, para você conseguir fazer esse trabalho, né, de primeiro entender onde que minha operação começa a ficar viável. Se você não fez um planejamento, você não vai saber nunca. Você vai achar muito e saber pouco. Em que momento que minha operação fica viável? Como que você faz isso? Você faz isso através de um projeto financeiro. Você faz as projeções financeiras da operação para entender em que momento que ela se torna viável. São projeções. Quer dizer que vai ser aquilo mesmo? Não, provavelmente vai mudar, mas pelo menos você tem uma ideia geral de onde você tem que chegar, para você não começar sem ideia nenhuma, tá? E não ficar patinando. Eu já atendi produtores que ficaram anos, anos mesmo, só no zero a zero, sem ganhar, tendo que investir, mas não paravam. Peraí, deixa eu parar e planejar, para realmente entender o que, é que tem que ser feito. Então, faça um planejamento. Como um professor meu, ele era professor de nutrição animal, na verdade, mas ele falava o seguinte, quando ele estava falando para a gente, ensinando como fazer um planejamento alimentar, né, para um rebanho de qualquer que fosse. Ele falou, pessoal, o que vocês estão fazendo, está faltando horas bunda na cadeira. E é basicamente isso. Planejamento é horas bunda na cadeira. É quanto tempo você fica sentado fazendo esse planejamento, estimando, pensando o que está faltando, o que precisa colocar aqui, quanto que vai custar, ligando, fazendo orçamento disso, daquilo, para realmente tentar entender, projetar a sua operação. Isso vai te dar um conhecimento de quanto que você vai ter que investir para chegar nessa escala viável, quando que você vai ter que investir, ou seja, como que vai ser o cronograma de desembolso. Ah, no primeiro ano eu preciso investir 50 mil, no segundo ano eu preciso investir 300 mil, no terceiro eu preciso investir não sei quantos mil, e assim por diante. No quarto ano eu vou ter que comprar a máquina tal, porque o sistema vai estar grande, eu vou precisar dela para processar a produção, ou para ajudar na colheita ou no manejo. Então, sim, você precisa fazer isso se você quer ter uma operação realmente lucrativa e com possibilidade de escalar, de crescer. Conheço muitas pessoas que não têm essa vontade, querem só ter um negócio ali para estar vendendo e fazer uma coisa de forma mais espontânea. E tudo bem. O meu objetivo aqui é falar com quem quer montar operações comerciais escaláveis, com potencial de expandir. Então, se você quer isso, você precisa sentar e planejar. Então, primeiro planeja, depois execute. Senão, quando você começa, os gastos começam, tá? E você vai ter gasto sempre. Você começar, depois parar para voltar, planejar e depois voltar para executar, é desmotivante, gasta mais dinheiro do que você precisa, certo? Com isso a gente fecha os nossos quatro passos. Quatro passos. Eu vou ter uma pergunta aqui no Instagram. Bom, acho que está funcionando, né? Porque se deu pergunta é porque está funcionando.
Eu vou responder a pergunta e depois eu vou fazer o clássico resumão da live. Jorginho, Sítio Primavera, perguntou: a que condição nutricional você atribuiria a ocorrência de ácaro branco? Jorginho, essa pergunta não tem nada a ver com o tema, mas eu vou respondê-la de qualquer forma. Não vou responder no nível de detalhes que você gostaria, me desculpe, mas, porque eu imagino que o nível de detalhe que você gostaria é eu falar especificamente quais nutrientes que vão estar faltando, tal, tal, tal. Mas eu vou dar uma, uma descrição mais geral sobre condições que levam ao aparecimento de pragas. E cada praga, cada doença vai ter sim suas condições mais específicas, talvez desbalanço do nutriente X ou desbalanço do nutriente Y, mas eu diria que a maior frequência de, de condições nutricionais que levam ao aparecimento de pragas é desbalanço entre macro e micronutrientes. Por que isso? Por que eu digo isso? Porque todo mundo esquece dos micronutrientes. E os micronutrientes, eles são responsáveis pela eficiência dos processos metabólicos das plantas. Tá? Eu vou usar o exemplo da casa, que eu gosto muito. Na casa, quando se constrói uma casa, os macronutrientes são os materiais de construção e os micronutrientes são as ferramentas utilizadas para construir. Você consegue construir uma casa sem ferramenta? Consegue. Ela vai ser tão resistente quanto uma casa que foi construída sem ferramentas? Não. Porque quando você constrói sem ferramentas, você pode ter o tijolo, você pode ter a argamassa, você pode ter todo o material para reboque e tudo mais, mas não vai ficar legal. Você vai talvez empilhar uns tijolos ali, sem botar a argamassa muito bem colocada, vai ficar mais ou menos, vai ficar uma casa muito mais frágil do que uma casa que foi construída. E vai demorar muito mais para ser construída. E esse período que ela fica mais tempo sendo construída é um período que ela está exposta a intempéries, a chuva, a um monte de coisa. Então, você tem é mais fácil dela ser atacada, digamos. É a mesma coisa a planta. A planta está construindo os seus tecidos o tempo todo. Se ela não tem as ferramentas necessárias para processar os produtos da fotossíntese, para usar esses produtos para depois sintetizar todos os outros compostos que ela precisa, proteínas, lipídios, para construir um tecido íntegro, ela vai ser mais suscetível. E como os macronutrientes são o material de construção e os micronutrientes são os que vão dar eficiência para aquele processo, e os micronutrientes são os mais esquecidos, eu diria que essa é a condição mais comum. Tá? É as pessoas esquecerem dos micronutrientes, botam lá o esterco, no caso de produtores orgânicos, botam o calcário, botam o pó de rocha e não me botam boro, zinco, manganês, ferro. Então, é isso, de forma bem geral. Aí, para falar de pragas específicas, é um pouquinho mais complexo. Nem sei dizer de todas as pragas que se a gente jogar aqui o que, que vai ser, o que, que não vai, mas logicamente dá para a gente chegar mais a fundo. Para a praga X, essa relação aqui é especialmente importante, mas aí são já coisas muito mais detalhadas. Mara Kombucha perguntou: 1.000 metros quadrados, já com monocultura de coco anão no litoral norte da Bahia. Introduzir banana. É viável? 1.000 metros quadrados é muito pouco para uma produção de fruta. Tá? Por quê? Porque 1.000 metros quadrados de banana, você vai produzir, sei lá, 5.000 quilos de banana, por exemplo. Se você produzir muito bem. Tá? Uma ótima produção de banana,
Um hectare vai produzir isso a 50 toneladas. Então você vai produzir 5 toneladas de banana, 5.000 quilos de banana por ano. Tá? Se você vender, vamos dizer que você vai vender super bem e tal, banana orgânica, para o cliente final que está disposto a pagar R$ 10 no quilo de banana, você vai gerar R$ 50.000 por ano. Mais o coco, que em 1.000 metros quadrados você vai ter o quê? 30 coqueiros, mais ou menos. Se cada coqueiro você estiver produzindo muito, 400 cocos por ano, você vai estar produzindo então 12.000 cocos. Se você também vender super bem a R$ 3 o coco, mais R$ 36.000, já cheguei nos seus R$ 80.000 de faturamento. E olha que eu estou sendo extremamente otimista nos valores, tá? Em geral, eu sou pessimista nesses planejamentos, mas só para a gente fazer o caso de que seria possível. A gente falou aqui então de chegar num faturamento de uns 80, R$ 90.000, só que faturamento. Aí se você for tirar todo o custo, custo de colheita, adubação, porque a gente está com altas produtividades, então você vai ter que ter adubação, mão de obra, enfim, tudo. No final das contas, não vai sobrar muito dinheiro para você, tá? Por todo o trabalho que você tem que fazer em gestão. Como que eu viabilizaria isso? Agora o objetivo é a gente tentar trazer soluções, né, para as pessoas. O que que funciona muito bem? Funcionaria bem. Introduzir galinhas, tá? Introduzir animais, porque você tem uma outra camada de receita. 1.000 metros quadrados de galinha, você pode ter uma quantidade aí de galinha. Não seria a produção de galinha ideal, tá? Porque eu iria nesse tamanho aí de sistema deixar as galinhas um pouco menos com menos espaço. Tá? Então não seria galinhas criadas a pasto o tempo todo, como eu gosto de fazer, mas seria galinha criadas a pasto com uma maior concentração de aves por área de pasto. Mas aí vamos dizer que você coloca aí 1.000 aves. Entendeu? Bota um galinheiro com 1.000 aves, elas vão pastejar. Em volta você vai acabar com a sua demanda de esterco, de adubação para a banana e para o coqueiro, porque você vai ter o esterco da galinha. Você vai reduzir mão de obra com manejo de vegetação, porque a galinha vai manejar a vegetação. E você pode chegar a produzir aí, vamos supor, mais 50 dúzias de ovos por dia, 60 dúzias de ovos por dia. E isso é bom, né? Então, se você estiver produzindo mais, vamos dizer, 50 dúzias de ovos por dia, e aí um ovinho caipira, né, que você vende aí para o cliente final, se você estiver vendendo para o cliente final, vamos botar R$ 14. A gente está falando de quanto? 50 vezes 14 dá 700, é isso? R$ 700 por dia só de ovos. Estou fazendo as contas certas, pessoal. Se eu estiver falando besteira, pode falar. Então, enfim, é possível. Aí começa a ficar um negócio possível. Se você estiver faturando mais R$ 700 por dia, são R$ 20.000 por mês, né, de faturamento. Aí você chega lá numa escala de quase R$ 200.000 por mês de faturamento entre tudo isso. Vai ter muito custo, ou a galinha você vai ter que alimentar com ração e tudo mais. Aí o que que você pode pensar mais além? Não vender a banana fresca, vender a banana desidratada, para você poder agregar valor. Enfim, é uma série de coisas, né? Quando a gente está em área pequena assim, você tem que ser criativo para conseguir fazer o negócio funcionar. É possível. Para mim, só a banana e o coco não vai virar. Você vai ficar o tempo todo patinando, não vai virar. Mesmo que você seja muito bom. Se você introduzir galinha, aí fica um pouquinho melhor. Vai ser uma operação que você vai poder esquecer e deixar as pessoas trabalhando para você e você vai ser só gestor? Não, você vai ter que ter você presente bastante lá. Não sei se esse é o que você quer, né? Mas você precisa estar presente, porque você não consegue, nessa escala de operação, contratar um gerente. Você não vai conseguir pagar um gerente, pagar bem o suficiente uma pessoa para
estar gerindo a operação para você, porque uma pessoa dessas não é barata. Então, você consegue contratar funcionários no operacional, tudo mais, que não tem um salário tão alto. Então, enfim, se você conseguir trazer toda essa diversidade para dentro do sistema, aí é possível. Mas, novamente, é uma diversidade de operações. Então, é complexo e por isso demanda que você esteja presente. Beleza, pessoal. Então, vou fazer o resumão aqui para a gente finalizar. Quem está assistindo aí ao vivo no Instagram, se quiser fazer mais perguntas, fica à vontade. Mas vamos lá para o resumão. Então, os 4 passos que eu considero essenciais para você ter uma agrofloresta rentável, tá? O primeiro é definir qual que é a sua operação, né? Então, eu especifiquei o que que é uma operação, né? Então, fruticultura é uma operação, venda de cestas orgânicas é outra operação, produção de ovos é outra operação. Então, você precisa ter um foco operacional, que para que você esteja trabalhando, né, com um tipo de cliente, um tipo de fornecedor, para que a sua mão de obra possa ser capacitada em um tipo de operação. Principalmente quando você está começando, é importante você ter esse foco. E uma vez que você está maduro numa operação, já está rentável, aí vale a pena você diversificar para outras operações dentro da propriedade, que é vantajoso isso. Segundo ponto, segundo passo, torne-se um expert na sua cultura principal ou nas suas culturas principais. Então, eu quero que você seja especialista nessa cultura, saiba todas as demandas nutricionais que ela tem, quando que ela tem essas demandas nutricionais, como que as demandas nutricionais interagem com os estágios de desenvolvimento dela. Quais são as pragas e doenças que afetam a cultura na sua região, em quais condições climáticas que elas ficam mais suscetíveis a essas pragas e doenças, quais fatores nutricionais podem impactar isso. A gente teve até a pergunta do Jorginho sobre a questão do acro branco, né? E eu não sei dizer especificamente qual vai ser a condição nutricional que vai tornar a planta suscetível ao acro branco, mas eu dei de forma geral uma resposta do que eu acho que são as principais causas da incidência maior de pragas e doenças. Mas você, na sua cultura principal, deve conhecer muito bem tudo, tanto essas questões nutricionais quanto questões climáticas. Muitas pragas e doenças só aparecem quando determinadas condições climáticas surgem. Quais fatores que influenciam a qualidade do seu produto? Tá? Então, torne-se um expert nessa sua cultura principal. Terceiro passo, comece pequeno, mas não demore para crescer. Lembrando que cada operação tem um momento, uma escala produtiva a partir da qual ela é rentável. E abaixo disso você vai estar só gastando dinheiro. Você tem que começar bem pequenininho para você aprender e entender bem como é que é a operação, mas não demore para crescer. Por quê? Porque você quer chegar nessa escala mínima de viabilidade o mais rápido possível. E o quarto passo é planeje, depois execute. Tá? Planeje. Se você quer montar um negócio, você precisa planejar, você precisa entender como é que são as suas projeções financeiras, quanto que você vai ter que investir para tornar o negócio viável, quantas pessoas vão ter que trabalhar para você. Tudo isso você precisa já saber antes de começar a executar. Senão você começa e depois fica patinando. E depois que você começa, você às vezes não tem tempo para parar e fazer isso. Então não caia no erro de começar a ficar patinando e depois entender que você precisava ter planejado. Planeja, depois executa. Beleza? Pessoal, agradeço pela atenção. Espero ter contribuído com isso. Se vocês quiserem deixar perguntas, deixem perguntas nos comentários do YouTube ou no Instagram também, dá para deixar os comentários. Lembrando que vocês podem ouvir todos os episódios do podcast Solo Fértil no Spotify, no Apple Podcast, pode assistir no YouTube e pode assistir no Instagram ao vivo todas as terças às 7 da manhã, exceto exceções, como foi hoje. Valeu, pessoal. Desejo uma ótima semana a todos e a gente se vê na próxima terça.